Olá pessoal, hoje iniciaremos nesta aula o estudo de mais uma das ações de procedimentos especiais, uma das ações também de muita importância prática chamada de embargos de terceiros. Vamos lá? Os embargos de terceiro que estão previstos nos artigos 674 a 681 do CPC, tratando-se de mais um procedimento especial de jurisdição contenciosa, onde há litígio. Para a gente entender o cabimento desta ação, eu vou narrar para vocês um determinado caso que me chegou na função de advogado, em que eu tive que atuar. Um belo dia chegou umas duas pessoas que estavam tentando fazer uma transação comercial, que era a venda de um determinado imóvel, o comprador e o vendedor. O vendedor representava, na realidade, os herdeiros, um conjunto de herdeiros de um casal já falecido, dos pais já falecidos. Esse casal tinha, ao longo da vida, adquirido esse único bem, esse único imóvel, situado nesse endereço, num determinado endereço, na rua Delmiro Gouveia, aqui em Juazeiro. Então, esse indivíduo, que era o vendedor, ele, em comum acordo com os demais irmãos, queriam vender esse único bem que foi deixado de herança pelos pais já falecidos. Por sua vez, tinha um comprador que queria regularizar aquela situação. Dito isto, foi solicitada uma certidão do imóvel para que pudesse ser feita extrajudicialmente a partilha daquele bem. Então, foi solicitada a certidão daquele imóvel. Ao solicitar aquela certidão, a certidão constava com uma determinada restrição. Tinha uma restrição para a venda. O imóvel não poderia ser vendido, não poderia ser transferido. Havia uma ordem de restrição judicial. Chegando até a mim essa certidão, eu procurei o cartório para ter acesso a mais informações sobre a origem do processo que determinou aquela restrição. O cartório prontamente me atendeu, me mostrou cópia da decisão judicial, em que, uma cópia de uma decisão judicial emitida mais ou menos do ano de 1993, em um processo que corria na comarca de Fortaleza. Então, em um processo que corria nessa comarca, o autor ingressou com uma ação indenizatória, narrando ter sido vítima, que na realidade eram herdeiros de quem faleceu. O que é que aconteceu? Para gerar essa ação judicial que gerou o bloqueio desse imóvel. O que aconteceu foi que, no ano de 1992, aproximadamente, na véspera de Natal, os pais o pai, uma pessoa vinha de Fortaleza, sentido interior, e por volta de lá aproximadamente por Pacajus, ele sofreu um acidente este causado por uma pessoa que vinha de Juazeiro para Fortaleza, e lá em Pacajus houve esse choque. O motorista, que era de Juazeiro, estava acompanhado de uma filha sua, que estava indo a trabalho para Fortaleza, provocou o acidente, uma vez que ele forçou uma ultrapassagem em um local proibido. Todos os envolvidos no acidente, foi um acidente muito violento, todos, de forma muito triste, na véspera do Natal, morreram. Os herdeiros daquele que foi vítima do acidente, ou seja, que foi a vítima porque o motorista que vinha em sentido oposto foi que forçou o acidente, esse motorista que era de Fortaleza, os herdeiros dele, ainda todos crianças, entraram com uma ação indenizatória em Fortaleza. Nesta ação indenizatória, narraram que o causador do acidente, que também tinha falecido, tinha deixado bens em Juazeiro. Eles tinham feito uma pesquisa em cartório em Juazeiro anteriormente e viram que nessa pesquisa cartorial tinha bens em nome desse indivíduo. Em virtude disso, postularam em juízo, liminarmente, que fosse realizado, que pelo menos o juiz decretasse a indisponibilidade do bem, que tornasse aquele bem que eles encontraram impossível de ser transferido, de ser alienado, de ser gravado. Então esse foi o pedido que o juiz de Fortaleza acatou. Ao acatar, esse juiz de Fortaleza enviou uma carta precatória para Juazeiro, solicitando que fosse cumprida essa ordem. O juízo de Juazeiro notificou o cartório e o cartório realizou essa indisponibilidade do bem.
Isso no ano de 1993, aproximadamente. Todas essas informações eu acabei tomando ciência, né, com essa coleta de informações diante do cartório. Retornando da consulta ao cartório, procurei o cliente e informei a ele o que tinha acontecido. Olha, o que aconteceu é que seu pai se envolveu nesse acidente no ano de 1992 e a casa dele acabou sendo bloqueada. Ele não morreu de acidente? E o cliente, como assim acidente? Meu pai nunca se acidentou. Meu pai nunca nem viajou, ele já era idoso e a vida dele foi toda aqui em Juazeiro, o bem que ele adquiriu foi essa casa. Não, meu pai morreu no ano de 2010 e ele morreu de doença, já muito idoso. Tempo antes morreu minha mãe, depois ele morreu já idoso e por doença, motivos de saúde. O que é que tinha acontecido nessa história toda? Houve um erro do Poder Judiciário, um erro induzido pelos autores daquela ação indenizatória, porque os autores da ação indenizatória fizeram uma pesquisa em cartório, descobriram um bem registrado em nome do senhor José Antônio da Silva, que era homônimo do que de fato foi envolvido no acidente. Se fosse feita uma simples pesquisa pelo número do CPF, né, das partes envolvidas, talvez tinha se esclarecido essa dúvida, esse problema. Porém, né, os autores requisitaram essa medida, o juiz autorizou e simplesmente foi realizado e não houve uma checagem, né, da verdadeira informação. E, atualmente, os herdeiros estavam impedidos de realizar essa venda, essa partilha do patrimônio deixado pelo autor da herança, né, pelo pai deles, pelos pais deles, em virtude desse erro emanado do Poder Judiciário. Olha que situação. Né? Olha a hipótese de cabimento do desembargo terceiro, artigo 674. Quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio do desembargo de terceiro. Olha o que é que acontece. O José Antônio da Silva, pai dos clientes que estavam tentando vender essa casa na rua Delmiro Gouveia, ele acabou tendo seu patrimônio ainda do ano de 1993 constrito por uma ordem judicial vinda de um processo que ele não era réu. O verdadeiro réu era outro José Antônio da Silva, o que era empresário do ramo de estivas, que morreu no ano de 1992. Ele, que era do ramo de gaiolas, era outra pessoa, não era réu desse processo. Era um caso de homonimia, gente. Era um caso de indivíduos com nomes idênticos. Eram duas pessoas que tinham nomes idênticos e nomes muito comuns, né? Não lembro exato, não sei exatamente, eu pelo menos não quero divulgar exatamente o nome dos dois por ser desnecessário. Mas eram nomes muito comuns como esse, José Antônio da Silva, um nome comum. É um nome que muitas pessoas podem ter, José Antônio da Silva. Então, eram duas pessoas com nome idêntico, só que, obviamente, eram pessoas distintas. Uma delas acabou sofrendo a constrição no seu patrimônio, ou seja, ele teve a sua casa gravada com uma impenhorabilidade por ordem judicial por um processo que ele não era parte. Ele não era parte desse processo. O réu desse processo era outra pessoa, então ele não poderia ter o seu patrimônio constrito, o seu patrimônio ameaçado, o seu patrimônio atingido em virtude de um processo que ele não fazia parte. Quando isso acontece, é possível o manejo dessa ação chamada embargos de terceiro. Prosseguindo, quais são os requisitos então para a gente manejar esses embargos de terceiro? Bem, os requisitos. Primeiro requisito, que haja, né, uma medida judicial executiva sobre um direito, um bem seu, ou uma ameaça, e que essa medida venha de um processo que você não é parte. Eu não sou parte do processo, eu não tenho nada a ver com aquilo, e de repente um direito meu, um patrimônio meu, ele é atingido por uma medida executiva ou por uma ameaça de medida executiva.
Nesse caso, foi a constrição indevida do bem. O bem ficou gravado de inalienabilidade, ficou impossibilitado de ser transferido, de ser vendido, ou seja, o direito dos herdeiros terem de se desfazer do bem foi vedado, foi tolhido por uma ordem no processo estranho, no processo alheio, né? Segundo requisito, tem que se atingir um direito de propriedade, posse ou outro direito do terceiro. Qualquer direito que o terceiro tenha sobre o bem que tenha sido afetado, tenha sido afetado ou ameaçado pelo processo alheio, gera a possibilidade de você manejar os embargos de terceiros. E por fim, tem um outro critério aqui bem interessante, que é a tempestividade. Olha essa questão, que é para a gente fazer a reflexão sobre o caso anterior ainda. Olha o que é que diz esse artigo 675 do CPC. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença, e no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Vamos lá compreender por partes. O 675 já está dizendo que os embargos de terceiros são cabíveis, seja, né, em relação a um processo de conhecimento que provocou essa medida executiva contra o teu bem, ou seja, ou se também, né, essa medida que prejudicou o teu direito venha de um processo de execução. Então, tanto faz se a medida contra o seu direito emanar de um processo de conhecimento como de um processo de execução, você tem direito a contestar aquilo através dos embargos de terceiro. Ok? O que diferencia é o momento adequado para eu manejar os embargos de terceiro, que são uma nova ação paralela, quando o ato restritivo partir de um processo de conhecimento ou partir de um processo de execução. Nesse exemplo que eu citei para vocês, a medida que tolheu, que constrangeu o direito de propriedade, de pós-propriedade dos meus clientes, essa medida ela foi determinada em um processo de conhecimento, uma ação indenizatória. Era uma ação indenizatória que os herdeiros da vítima do acidente promoveram contra o espólio do falecido provocador do acidente. Então, ainda ia haver toda uma discussão de mérito. Porém, como vocês perceberam um detalhe, esse processo de conhecimento transcorreu, se iniciou no ano de 1993, há exatamente 27 anos. Esse processo ocorreu alguns anos atrás, poucos anos, 4 anos, 5 anos atrás, e não tinha, né, como naquele período, ainda este processo que ocorreu em Fortaleza está em vigor. Não tinha mais condições. De 1993 até 2015, 2016, o processo ainda estava transitando, né? Ainda estava em curso, muito improvável, né? Realizei diversas pesquisas para descobrir o paradeiro desse processo e, ao final, descobri que esse processo já estava arquivado há pelo menos 15 anos, salvo engano, 15 a 20 anos aproximadamente, que esse processo já estava arquivado porque já tinha sido extinto, transitado em julgado, etc. Só que mesmo o juiz julgando o processo, tudo transitando em julgado, esqueceram de desconstituir o ato constritivo em relação ao bem dos meus clientes. Olha que situação, né? E aí o que é que diz a lei? Jânio, eu ainda poderia manejar os embargos terceiros? Olha o que é que diz a lei. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgada a sentença. Olha que coisa, né? Transitou em julgada a sentença do processo de conhecimento que ordenou aquela constrição errada contra o teu bem, aí você não pode mais manejar os embargos terceiros. E se for processo de execução? Vamos lá. E no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação. O que são isso, gente? Lá dentro do processo de execução. São as formas de expropriação de um bem. Lá na execução, o primeiro ato é a penhora. O que é a penhora do bem? Retira a posse do bem do devedor
e disponibiliza para aquilo ser transformado em pagamento. Imagine que seja uma execução por quantia. Então, primeiro, o bem do réu é penhorado. Imagina um automóvel. O automóvel é penhorado. Retira-se o automóvel da posse do réu e depois se passa a expropriação. O que é expropriar? É tirar a propriedade, ou seja, transformar aquilo em dinheiro. Então, vamos pegar o carro. Como é que eu transformo aquilo em dinheiro ou em pagamento? A adjudicação, ou seja, o credor pode, se quiser, pedir para ficar com o bem. Claro, desde que seja a quantia equivalente. E se não for uma quantia equivalente, ele tem que pagar a diferença. Então, poxa, ele me deve 20 mil, o carro vale 25. Eu quero adjudicar, ou seja, eu fico com esse carro e eu dou 5 mil de diferença a ele. Isso é adjudicação. Segundo, alienação particular. Ele pode solicitar ao juiz que seja tentada a alienação particular, ou seja, a venda através de um corretor. Então, deixa eu pegar esse carro aqui e passar para uma pessoa especializada em venda de carro para acelerar o processo. Pode ser feita essa alienação particular. Ou da arrematação. A arrematação é a compra feita no leilão, a venda pública. Então, o campo geral, se não for solicitada a adjudicação nem a alienação particular, vai-se para o leilão, a venda pública. No leilão é realizado e quem adquirir realiza naquele momento a chamada arrematação. Quem der o maior lance, arremata o bem. A partir desses atos, o bem ele sai da propriedade do devedor e agora passa para, né, aquele que arrematou, aquele que adjudicou, ok? O que o artigo 675 está dizendo é o seguinte, ó, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 dias depois da expropriação. Ou seja, o terceiro que foi prejudicado, de repente ele teve o bem dele penhorado de um processo que ele não fazia parte. Imagine que ainda para piorar, aquele bem foi para leilão. O bem foi leiloado. O que a lei está dizendo é que ele tem até 5 dias depois da arrematação, se foi leilão, da venda, se foi alienação particular, ou da adjudicação feita pelo credor, para que possa promover os seus embargos de terceiro. Então, até 5 dias após estes atos, o indivíduo que teve o seu bem, que não tinha nada a ver com o processo prejudicado, ele pode promover os embargos de terceiro. É essa a ideia do artigo 675. Mas ainda faz a última ressalva, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Quando ocorre, né, uma aquisição de um bem em um processo judicial, como um leilão, por exemplo, a pessoa que arrematou aquele bem no leilão, ele recebe um documento do Poder Judiciário, para que com aquele documento, por exemplo, ele vá até o Detran, faça a transferência do veículo para o nome dele, ele vá até o cartório, faça a transferência do imóvel para o nome dele, que é a carta, a respectiva carta, é a chamada carta de transferência. Essa carta é fornecida pelo juiz do processo, ele pega essa carta e depois dessa carta ele vai até esse órgão ou repartição e lá ele transfere aquele bem para o seu nome. O que a lei está dizendo é que o prazo para você entrar com os embargos terceiros é até 5 dias depois do ato de expropriação. A adjudicação, compra particular ou arrematação. E de qualquer forma, sempre antes da assinatura da respectiva carta. Se antes desse prazo de 5 dias foi emitida a carta em favor do comprador, aí eu não posso mais entrar com os embargos de terceiros. É isso que diz o artigo 675. O parágrafo 1 do 675 traz uma regra muito importante, muito interessante. Diz assim, ó, caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Imagine o seguinte. Imagine que um indivíduo, ele viaja bastante, mora só e ele viaja bastante. Às vezes viagens curtas, às vezes viagens mais longas. Em uma dessas viagens mais longas, ele tem um veículo, ele tem uma moto, e ele pede para deixar guardada essa moto na casa do vizinho. Vizinho, você tem uma grande garagem aí, posso guardar minha moto aí na sua casa? Porque você fica com a chave, aí você liga o motor uma vez em outra para não descarregar a bateria, para cuidar do veículo, fazer uma manutenção básica, pode ser? E o vizinho, tá, tudo bem, pode ser. Deixa-se lá a chave e os documentos do veículo.
Só que esse vizinho que está guardando a moto, ele está com umas dívidas e está sendo processado. Num processo em que ele é réu, de repente, numa execução ele é executado, chega o oficial de justiça para realizar a penhora de bens no endereço dele e encontra essa moto. Ele acredita que a moto é mais fácil de vender, tem um bom valor, vai cobrir os débitos ali, a cobrança que está sendo realizada, então ele vai e quer penhorar esse veículo, essa moto. O vizinho, que é o executado, alerta: não, essa moto não é minha, eu estou guardando essa moto de favor para o meu vizinho, estou guardando essa moto. O oficial, ele deve ou não realizar essa penhora? Deve. Sabe por que ele deve? Mesmo que essa pessoa mostre o documento da moto, que a moto não está registrada no nome dele, ele deve fazer essa penhora. Sabe por quê? Porque a propriedade de um bem móvel como moto, a propriedade ela não é transferida mediante a transferência do registro do veículo no Departamento de Trânsito, no Detran. Mas a propriedade ela é transferida mediante a simples tradição. Vocês sabem que tem muitas pessoas, e principalmente pessoas com diversos débitos, que para não se responsabilizar pelos seus débitos, eles acabam transferindo os seus patrimônios para diversos laranjas. Naquele momento não tem como o oficial de justiça saber se realmente a moto é daquele que está com o nome no registro ou daquela pessoa que está naquela posse. Olha, se você está com a posse, é um bem imóvel, eu vou presumir que esse bem imóvel é seu. Não, mas é do vizinho, é de outra pessoa. Não, eu vou presumir que é seu. Porque, aparentemente, por você estar na posse, você é o proprietário dele. Claro que numa situação como essa, se encaixa muito bem esse parágrafo único. Olha aí, ó. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Numa situação como essa, o juiz, ele deve mandar intimar esse indivíduo que tinha o nome registrado na moto para ele se manifestar, para ele dizer se realmente é dele, para ele demonstrar que é dele, que está ocorrendo uma injustiça, né? Mas a princípio a decisão do oficial de justiça é correta, ele tem sim que realizar essa penhora. Voltando àquele caso que eu estava discutindo anteriormente com vocês. E aí, gente? A gente poderia, naquele caso, manejar os embargos de terceiro ou não? Lembrando a vocês que o José, né, que era o pai dos meus clientes, jamais foi intimado dessa penhora. Ele jamais foi intimado, não foi nem penhora, foi um ato de constrição. Ele jamais foi intimado pelo Poder Judiciário que aquela constrição ocorreu. Por quê? Porque houve um erro. Ele não era réu do processo. Lá no processo, o verdadeiro réu, o espólio do verdadeiro réu, né, o espólio que era réu, foi intimado, tomou conhecimento e sequer tiveram a iniciativa de informar que aquele imóvel não era deles, né? Mas o verdadeiro proprietário do imóvel não foi intimado. E ele não foi intimado por um erro, né? Enfim, uma série de erros que acabou acontecendo naquele processo. E aí, qual a solução? Quer dizer que se eu não manejar os embargos de terceiros antes do trânsito em julgado do processo, ou nesse prazo de 5 dias após a expropriação, eu perco o meu direito material sobre aquele bem? Vou deixar essa pergunta no ar para a gente, no próximo vídeo, retornar respondendo a isso e solucionando de vez aquele caso, ok? Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.